Redação nota 1000 não pode ter erro, tem que ser um modelo de perfeição. Se tem erro, não pode ser 1000. Se é nota 1000, não pode ter erro. Até porque as redações nota 1000, quando tiram 1000, elas são usadas por vários professores, por várias escolas, por vários cursinhos, por até redes de ensino se inspiram em redações nota 1000. Então elas têm que ser modelo de perfeição. Se você pensa assim, se você reproduz essa fala, então você está completamente equivocado. Pode haver erros nas redações nota 1000. Eu li as redações nota 1000 que saíram na internet e eu percebi que elas são incríveis, mas em algum momento ela falha. Eu quero mostrar para você aqui agora onde que elas falham, para que você veja inclusive os pontos fracos delas, certo? Para que você também veja os pontos fortes, para que você possa olhar para os pontos fortes e replicar nas suas próximas redações desse ano e olhar para os pontos fracos e evitar. Então as suas próximas redações, elas podem ser melhores do que as redações de nota 1000 do último Enem. Então presta muita atenção nesse vídeo, porque eu vou passar por 3 etapas. A primeira etapa eu vou fazer uma correção completa de uma das redações de nota 1000 que eu achei uma das melhores, mas que tem erro. Então preste atenção nessa primeira parte, que é a correção completa mais importante. A segunda parte eu vou esmiuçar o erro com você, vou destrinchar o erro para você não cometer, evitar. E a terceira parte do vídeo, eu vou sugerir para você como que você cria um planejamento de estudos para a redação para esse ano, para que você consiga evoluir muito rápido. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, você pode ser o próximo aluno, a aluna nota 1000 do Brasil, só depende de você. Mas você tem que parar com essa cultura da perfeição, que você não pode errar nunca, você pode errar a mostra. Então, olho na minha tela agora, porque a gente vai fazer a correção completa da primeira redação que apareceu no site aqui do G1, certo? Eu vou colocar a redação dentro da minha plataforma de correção, a plataforma Sofia. E como é que ela corrige no nível de qualidade. E a função dela é encontrar erro, tá, galera? Então ela vai encontrar erro que o ser humano não encontra. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse que é o tema. Bota o tema certinho aqui. Inclusive, galera, se você quiser testar a plataforma Sofia, eu vou liberar um crédito para você mandar a sua redação do último Enem. Tá na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário também, beleza? Então vamos lá. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar a redação aqui, ó. Achei aqui a redação. Inclusive, se eu tivesse a redação em foto, eu poderia muito bem subir a redação aqui, tá? Mas como eu não tenho a imagem dela, eu vou colocar só o texto que foi transcrito e ela vai fazer a correção agora, beleza? Quando você está vendo aí a plataforma corrigindo, bota nos comentários aí qual foi a sua nota do Enem 2024. Também bota nos comentários se você achou que foi justa. Então bota assim, eu tirei 880, foi justo. Bora, bora. O professor da escola leva 15 dias para entregar a tua redação e tu não pode esperar 1 minuto para corrigir a redação na plataforma Sofia. Bora. Aí corrigiu, monstro. Beleza. Aí vem aqui histórico de envios. Olha que lindo, ó. Então a nota dessa redação foi esse aqui, ó, 900. Que isso, profinho? Que você tá errado? Não, monstro. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Quando a gente fala em correção da prova do Enem, tem uma cartilha do INEP, que é a cartilha oficial, e ela fala o seguinte: todo corretor tem uma análise diferente em relação a outro. E pode ter uma diferença de até 80 pontos dentro de uma competência de um corretor para o outro. Por mais que os critérios sejam muito objetivos, às vezes a análise de um corretor difere um pouco da análise do outro. Então o INEP ele entende que uma diferença de até 80 pontos dentro de uma competência é uma diferença aceitável. Então o fato de a plataforma Sofia ter dado 920 para uma redação que foi 1000 na prova do Enem, não tem problema. Por quê? Porque a plataforma é perfeita? Não, ela não é perfeita. Vai ser, tá? No futuro muito próximo ela vai ser incrivelmente perfeita, mas no momento ela não é perfeita, ninguém é perfeito, o ser humano não é perfeito, a inteligência artificial não vai ser perfeita também, certo? E ela vai fazer o quê? Uma análise de todos os erros. Não pode acontecer de ela perceber erro que o ser humano não percebeu, e tá tudo bem, tá? Não surta, zero emoção nessa parte. Certo, vamos ver aqui então onde que ela tirou ponto. Ela tirou ponto em 2 competências. Na competência 2, que foi a questão do tema, e na competência 3. A competência 2, ela falou assim, ó, você tratou bem o tema desafios para a valorização da herança africana, identificando como principais problemas as políticas públicas ruins e a educação deficiente. Lembra que não adianta só você dizer que tem política pública ruim, você tem que exemplificar que política pública ruim é essa, tá?
Mas isso não é critério da competência 2, é da competência 3. Os exemplos concretos precisam aparecer na competência 3 e não na 2, certo? Estrutura de parágrafos. Tem 4 parágrafos, que é ideal para o Enem. Palavras do tema. O tema aparece logo no primeiro parágrafo, com menções diretas à herança africana, à valorização. Então, coloca lá as palavras do tema na introdução. Repertórios socioculturais. Foram 2 boas diferenças, o sociólogo Emile Durkheim e o filósofo Immanuel Kant. Tá? Então, eu acredito que é perigoso a gente usar frases de filósofos descontextualizadas, mas eu acredito que ele tenha contextualizado, daqui a pouco a gente vai ler o parágrafo, beleza? Uso de repertório de bolso. Uso de repertório de introdução. Apesar de trazer uma referência histórica, você não conectou essa referência com seus argumentos nos parágrafos subsequentes, o que deixou a introdução um pouco desconexa do tema. Vamos ver se a introdução realmente está desconexa do tema. O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil do século XVIII, acarretou o aumento no número de escravos provenientes do continente africano no país. Boa abordagem. Já trouxe ali um tema específico, um repertório específico ao tema. Uma coisa importante, os repertórios, galera, eles precisam ter a ver ou com o tema, valorização da herança africana, ou com o assunto, que é sobre, enfim, racismo, discriminação. Então, se o repertório não tiver a ver nem com o tema e nem com o assunto, ele não é um repertório válido, ele não é um repertório pertinente. Nesse caso aqui, o repertório está associado diretamente ao tema. Não é obrigatório, tá? Você pode associar o repertório ao assunto e depois afunilar, especificar na tese com o tema. Trazidos com graves diferenças culturais entre si. Eu não colocaria a palavra grave, tá? Porque parece que é errado. Eu colocaria trazidos com grandes diferenças. Eu simplesmente trazidos com diferenças culturais, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais. Achei legal essa concordância, a concordância com o elemento posposto. Ó. Sem que fossem levados os aspectos. Então, uma concordância com o sujeito posposto. É muito bom, mostra a complexidade da estrutura da frase. Por isso que deu 200 aqui. Atualmente, de forma análoga, então começou a fazer uma conexão aqui, vamos ver. Olha o atualmente usado de forma correta. Ó. O atualmente ele nunca vai ser usado na cabeça do parágrafo. O atualmente ele sempre vai ser usado no meio do parágrafo, quando houver uma contraposição de fatos históricos. Atualmente, de forma análoga, a história colonial brasileira, não precisa de maiúsculo aqui não, tá? Enfim, mais rápido não tá. Ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África. Então, aqui uma coisa importante. Ele trouxe o repertório associado ao tema da questão da cultura africana, da cultura do continente africano no Brasil, só que a tese dele, e me fala se você concorda aí, se a nossa visão está com sentido ou se está... A tese dele, ele fala assim, há uma forte tendência à padronização cultural da África. É como se o tema fosse valorização da cultura da África. Eu quero a valorização da cultura africana no Brasil. Entendeu? É um pouquinho diferente, é uma nuance, é um detalhe que talvez tenha passado despercebido pelo corretor. Eu talvez não teria nem tirado ponto disso, tá? Porque eu talvez teria passado batido nisso. Mas olhando agora, deveria ser. Como é que deveria ser? Ainda há uma forte tendência à padronização da cultura africana no Brasil, e não da cultura da África só, desprezando sua pluralidade e seu legado. Tá? Então, eu acredito que tenha feito sentido a Sofia ter tirado o ponto dele aqui nesse recorte temático, nessa escolha da tese. Tá? Por isso que é muito importante tu escolher a tese. Cara, isso aqui é um ajuste fino, né? Isso aqui é uma coisa que é muito sofisticada e, enfim, é claro que a redação mereceu nota 1000, mas se você está na sua preparação para o teu vestibular, para o teu Enem, realmente vai fazer o Enem, mas está na preparação, faz sentido que você tenha uma análise bem criteriosa aí dos seus possíveis erros. Eu não discordo, não. Ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu passo a mão na cabeça de você aqui agora, aí na prova do Enem você se ferra todo. Não tem que ser assim. Então, beleza. Não usou repertório de bolso. Retomada. Tiveram retomadas. Na introdução está um pouco desconexo, poderia ser um pouco mais claro. Gostei desse comentário. Muito bom. Competência 3, vamos ver aqui agora. Também perdeu ponto, vamos ver por quê. Identificação central do problema, você identificou bem os desafios que afetam a valorização da herança africana. Cada parágrafo mostra um tópico principal, fundamentação, conclusões, que seguem o argumento. Então a competência 3, ela também tem a ver com
com organização do texto, um projeto de texto sendo seguido. Uso do repertório sociocultural, as diferenças da Durkheim e Kant foram boas, mas um vínculo mais forte entre essas ideias e suas propostas seria ideal. Olha aí que legal, ó. Deveria ter um vínculo mais forte dessas ideias lá dentro da argumentação. Mas não tirou ponto, tá? Vamos ver como é que seria isso. Aprofundamento argumentativo. Você trouxe exemplos concretos, como a desassistência das áreas quilombolas, para apoiar seu argumento. Um exemplo a mais poderia fortalecer ainda mais o texto. Tá, beleza. Trouxe exemplos. Trouxe exemplos? Vamos ver se trouxe exemplos mesmo. Diante desse cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do delegado africano no Brasil. Então, beleza. Aqui tem um tópico frasal, ele fala de políticas públicas, mas até agora não deu exemplo de quais políticas públicas estão faltando, tem que dar, tá? Vamos ver se ao longo do parágrafo aí vai. Uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidade, proteção e visibilidade de pessoas pretas. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores, sem limites, encontra-se em estado de anomia social, que é a fundamentação. Nesse sentido sociológico, o estado anômico pode ser observado na odierna realidade. Não gosto da palavra odierna, mas enfim, errado não está. Na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana. Então, até agora, ele falou de novo de políticas públicas ineficientes, mas não disse quais são as políticas públicas que estão faltando. Aqui, agora trouxe, ó. Desassistência em áreas quilombolas. É verdade, isso aqui é um exemplo concreto. Um exemplo concreto pautado no tema. Mas eu colocaria um haja vista, tá? Para marcar bem a presença linguística desse exemplo. Então, seria como, na minha visão, haja vista a desassistência em áreas quilombolas e a ausência da representatividade de propagandas. Muito bom, gostei. Exemplo concreto, muito bom isso aqui. Com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada visando a transformação dessa conjuntura, de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também a protegê-la. Gostei, muito bom esse parágrafo. Então trouxe um exemplo, tá? Não era para ter tirado ponto na competência 3, não. Foi uma visão muito, muito rígida. Esses aqui são exemplos de cultura africana. Só que o parágrafo, ele levanta falhas educacionais. Do jeito como ficou assim, ficou um exemplo que não foi conectado com o argumento, entendeu isso? Achei que a Sofia poderia ter falado mais claramente, né? Ter especificado que a falha educacional poderia ter tido um pouco mais de exemplos concretos. Mas enfim, errado não tá, né? Eu achei que ela pegou bem pesado aqui, mas tem algum sentido que ela falou, beleza? E se não tivesse também eu falaria pra você, tá? Zero emoção. E competência 4 foi boa, competência 5 também foi boa. Muito bom, galera. Então a nota final foi 920, com uma perda de pontos aqui, muito bom. Agora vamos para a terceira parte do vídeo. O que o aluno poderia fazer, caso ele vá fazer Enem de novo, não sei se vai. Ele deve estudar grafia dos nomes próprios, acentuação, especialmente em verbos no futuro. Ah, que legal, ó. Acentuação em verbos do futuro do presente. A Sofia, ela sinalizou que no finalzinho aqui, ó, da redação, ele usou assim, ó, o país possuíra. E aqui não deveria ser possuíra, deveria ser possuirá. E aí pode ter sido um erro da digitação aqui do G1, ou pode ter sido um erro realmente do aluno. Então, realmente é importante estudar a acentuação. Competência 2, tornar a retomada de repertórios mais explícita para amarrar mais ideias. Isso aconteceria na introdução. Competência 3, inclui um exemplo extra para robustecer a argumentação do desenvolvimento, especificamente do desenvolvimento 2. A articulação argumentativa, a competência foi perfeita, então não tenho que estudar, pelo menos não com base nessa redação, e a competência 5 foi atingida. Então é legal que cada vez que você envia uma redação diferente, esse planejamentozinho vai mudar de acordo com a defasagem que você mostrou ali. Então isso é uma forma de dar clareza para você na hora de você fazer sua redação. Muito bom, cara, muito bom. Gostei muito dessa redação. Tamo junto, agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom aqui, que fala sobre argumentação, para você entender melhor o que tal do exemplo, né? Clica aí e continua vendo. Valeu, tchau.